Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reflexão do dia 2 de maio de 2023. Santo Atanásio, Bispo, Doutor da Igreja. Memória, terça-feira. O responsório de hoje é o Salmo 86. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião mais que a casa de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. O Senhor, nesse salmo, reporta que ama a igreja. A igreja é uma casa especial do Senhor, o templo do Senhor. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Responsório de hoje, Salmo 86. E por falar em igreja, e o santo de hoje é Santo Atanásio, bispo de Alexandria, no Egito, e doutor da igreja. Ele que nos anos 320 até os 340, mais ou menos, defendeu a igreja das heresias, principalmente o arianismo. Então este homem foi elevado pelo Senhor para defender em vários concílios a doutrina da igreja católica, apostólica. E nós vamos ver a importância da igreja nos primeiros séculos, como que o próprio Cristo defende esta igreja e a traz até os dias de hoje, na proteção do Senhor. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 19 a 26. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, aqueles que haviam se espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram a Fenícia, a ilha de Chipre e a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Veja que a igreja surge em meio à perseguição. Primeiro, perseguição religiosa, porque os fariseus, os saduceus, os doutores da lei, os sacerdotes perseguiam. Perseguição política, porque o rei de Israel perseguia. E também do Império Romano, que também perseguia os cristãos. Então, muita perseguição, era muito risco anunciar Jesus. Mas a igreja ia caminhando. Não dava mais para pregar em Jerusalém, foram para a ilha de Chipre, a cidade de Antioquia, embora não pregasse a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Cirene, chegaram a Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, aos pagãos, aos gregos, anunciando-lhes boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram no Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja. Então veja que nós estamos falando logo após a morte de Jesus. E aqui o termo está citando igreja. A notícia chegou aos ouvidos da igreja. Que igreja? A igreja católica, apostólica, que mais futuramente, no futuro, terá sua sede em Roma. Então, por isso que ela é romana. A notícia chegou aos ouvidos da igreja. Então já tinha papa, já tinha bispo, já tinha diácono, já tinha os sacerdotes, já se fazia ali a consagração do pão, a consagração do vinho. E começava a igreja a surgir do jeito que nós conhecemos hoje. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concebido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo, grande multidão aderiu ao Senhor. Então, ali, diante da igreja que estava surgindo, Barnabé já entendeu. É o Senhor que se manifesta. Ali se manifestava a igreja também em Antioquia. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou a Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instituíram uma numerosa multidão, instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados pelo nome cristãos, né? A igreja cristã, católica, apostólica, né? Surge aí também. Eu estou falando dos primórdios da igreja, como nós a conhecemos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Evangelho está em João, capítulo 10, de 22 a 30.
O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo e no pórtico de Salomão. Os judeus rodearam-no e disseram: Até quando nos deixará em dúvida? Se tu és o Messias, dize-nos abertamente. Jesus respondeu: Já vou-lo disse, mas vós não acreditais. As obras que eu faço em nome do meu Pai dão testemunho de mim. Veja que Jesus já teria multiplicado os pães, andado sobre as águas, várias curas, várias libertações. Então, tudo já chegou aos ouvidos daqueles que agora questionam Jesus. Vós, porém, não acreditais, porque não sois das minhas ovelhas. Palavra pesada. Não sois das minhas ovelhas. Se eles não são da ovelha de Cristo, são de quê? A quem pertencem essas ovelhas, se não a Cristo? Vai pertencer a quem? As minhas ovelhas escutam a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu dou-lhes a vida eterna, e elas jamais se perderão, e ninguém vai arrancá-las de minha mão. Percebeu a responsabilidade de ser um pai, de ser uma mãe, de buscar na igreja o batismo para os seus filhos? É tirar os filhos do mundo, é tirar os filhos da garra de Satanás e levar à presença de Deus. O batismo não é só um evento social para depois fazer churrasquinho, não. É um grande momento de libertação. Você torna aquela criança a ovelha do Senhor. Lógico, depois ela vai crescer, vai decidir se vai escutar a palavra de Deus ou não. Mas você fez a sua parte. Meu Pai, continuando o Evangelho, me deu essas ovelhas. É maior que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai. Eu e o Pai somos um. Então, se você pertence a Cristo Jesus, Cristo é a sua força, é Cristo que vai te defender, é Cristo que vai te conduzir o caminho da salvação, é Cristo que é a porta, é Cristo que é o bom pastor, é o Cristo que é a luz, é o Cristo que é o caminho que há de ressuscitar-nos no último dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peça a Deus em nome de Jesus, para que nos dê, Senhor, esse mesmo espírito dos primeiros cristãos. Dai-nos, Senhor, também o Espírito Santo, conforme foi dado a Santo Atanásio, para que defendamos a nossa igreja, para que possamos zelar pelos nossos sacerdotes, bispos, papas, diáconos e todos que são consagrados. E que esse responsório de hoje do Salmo 86 faça de nós homens novos e mulheres novas, cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Queremos cantar louvor a Deus, glorificá-lo, no nome de Jesus. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. Projeto porque nós queremos engordar nossos profetas, escalar novas profetas e profetisas, para que anuncie a palavra de Deus. Seja você também um anunciador, multiplique nas suas redes sociais esta pregação. Quem sabe tem agora alguém que está na dúvida de pertencer ou não pertencer à Igreja de Cristo, está cheio de dúvida. Talvez a pregação de hoje vai revelar uma igreja que está lá nos primórdios, está lá junto com Jesus Cristo, diante dos apóstolos, e que vem trazendo até os dias de hoje a libertação, o nome de Jesus, a evangelização. Cheio de defeitos, sim, pecadores como somos, sim, mas é santa, porque é Deus que santifica a nossa igreja. Por isso louvamos e bendizemos ao Senhor. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.